Colossenses, capítulo 1, do verso 24 ao 29, depois capítulo 2, do 1 ao 3, diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne. Aliás, que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Continua: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém. Nós estamos estudando expositivamente a epístola de Paulo aos Colossenses. Eu sei, irmãos, teologicamente eu sei, aí os teólogos críticos de plantão, eu sei que um estudo expositivo de uma carta não precisa ler todo o versículo e explicar tudo. Eu sei que você procura os textos-chave, os assuntos centrais para falar, mas nós não estamos muito preocupados com essas regras de homilética, nós estamos mais preocupados realmente em discorrer da palavra de Deus. Então, se a gente trabalha diferente um pouco, tá? É porque a gente entende que é o melhor para a igreja, e esse é um direito que nós temos. Agora, amados, eu digo isso para depois os camaradas por aí, tem cheio de gente aí afiado para criticar, né? Aí vai dizer, não sabe nem pregar um sermão expositivo, não é epístola. Então a gente já está explicando aqui que nós pregamos sermão expositivo em epístolas de uma forma diferente do convencional. A gente de fato lê versículo por versículo e aborda o que ele está dizendo, nem que ele fuja do assunto chave, do assunto central, não tem problema. O importante para nós é ler o versículo e entender o que ele está falando. Então, queridos, o que nós estamos vendo aqui agora é o apóstolo Paulo falando do regozijo, né, da alegria que ele naquele momento estava sentindo, e sentindo regozijo em quê? Olha como é interessante isso, no verso 24, regozijo no que ele está padecendo por aquela igreja, especificamente a igreja de Colossos, ali na Ásia Menor. Então olha que coisa interessante, Paulo diz, eu me regozijo, eu estou contente, eu estou alegre, estou feliz, pelo sofrimento que eu estou tendo por causa de vocês, por causa desta igreja. Olha que coisa linda, irmãos. E ele explica que essa alegria é por quê? Ele diz, aliás, ele explica esse sofrimento é por quê? Porque diz que na carne dele, no corpo dele, ele está cumprindo o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Então Paulo está dizendo que está sofrendo para cumprir o resto das aflições de Cristo. Não que Cristo tenha deixado a obra pela metade, porque quando se fala do resto, pode dar a entender o quê? Que Cristo não fez a obra toda, como aquela seita da religião, da unificação, que é liderada pelo reverendo Moon, dizendo que Cristo ele não conseguiu completar a obra, porque ele tinha que ter casado, tinha que ter tido filhos, tinha que ter gerado uma nova raça, aí então ele morreu e não pôde cumprir. Aí o reverendo Moon foi escolhido para poder dar continuidade a esse trabalho, né? Então uma visão equivocada. Cristo de fato cumpriu, ele realizou. Mas o que quer dizer que Paulo está dizendo que está cumprindo o resto das aflições de Cristo? Por quê? Porque enquanto a igreja estiver na terra, enquanto tiver homens na terra pregando o evangelho de Cristo,
vivendo para a glória de Cristo, anunciando a mensagem de Cristo e sofrendo por isso, ele está dando continuidade ao sofrimento de Cristo. E o sofrimento de Cristo, interessante, que ele não está sofrendo por benefício próprio, por mérito próprio, não está sofrendo para buscar glórias próprias para si, ou vanglórias, como se chama, mas está sofrendo por um povo. E este povo é o povo de Deus. Deixa eu dar uma melhorada aqui nesse microfone, meu irmão, misericórdia. Deixa eu ver aqui o que é que eu... Opa, achei aqui, rapaz. Então, irmão, o que é que... Tá bom aí o som, amém? Glória a Deus. Então, o que é que ele está falando? Vocês estão entendendo aí? Paulo está falando da alegria que ele está sentindo por estar sofrendo pela igreja de Cristo. Irmãos, seja sincero. Você já sentiu prazer em ter sofrido alguma coisa pela obra de Cristo? Você já sofreu pela obra de Cristo? Você sentiu prazer por sofrer pela obra de Cristo? Porque, irmãos, o que acontece nos dias de hoje é diferente. O que acontece no dia de hoje é que nós temos visto pessoas empolgadas para ir para a igreja, para fazer uma campanha, a busca da promessa que disseram que ele vai ter prosperidade, que ele vai enricar, que ele vai ter conquistas, e quando ele chega na igreja e começa a andar no aparente caminho que aquela palavra está mostrando, ele começa a padecer alguma coisa, a sofrer alguma coisa, e aquelas realizações, aquelas promessas extraordinárias que fizeram para ele de conquista, de riquezas, de glórias terrenas, não se cumpre, logo ele pula fora e vai embora. Por quê? Porque, irmãos, a maioria está querendo apenas em Cristo o interesse pelas coisas materiais. Está querendo em Cristo apenas uma realização de algo egoísta, pessoal, egocêntrico, ventricista, que traga glória ou alegria apenas para si mesmo. E o que me deixa aqui maravilhado, irmão, é que este homem chamado Paulo, Saulo de Tarso, Paulo, está feliz, está regozijando, está contente por estar sofrendo pela igreja de Cristo, no corpo dele, na carne dele. Paulo fala que esse sofrimento é na carne. O que quer dizer sofrimento na carne de Paulo, pastor? O que quer dizer? Nós não vamos abrir, porque senão não vai dar tempo, eu tenho muita coisa para passar para os irmãos. Mas esse sofrimento na carne que Paulo está se referindo, o que é? 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 11, Paulo vai falar o quê? 5 vezes 39 chibatada, 3 vezes apanhei de vara, uma vez fui naufrágio, fui apedrejado, fui preso, fui esbofeteado, sofri perseguições, frio, nudez, necessidades. Tudo isso era o sofrimento no corpo, na carne. Esse sofrimento na carne que ele se refere é o sofrimento que ele estava tendo no corpo dele, ou o sofrimento que ele estava tendo aqui nessa vida, nessa caminhada terrena, nessa caminhada humana, carnal, que nós temos aqui nessa terra. Os revés, as tempestades, dificuldades, as adversidades, as privações, necessidades, tudo isso Paulo afirma está sofrendo na carne dele, mas ele tinha um propósito por estar sofrendo aquilo. Diferente, irmão, de um movimento chamado monergista, não, melhor dizendo, de quando surgiu agora me fugiu a palavra, não estou conseguindo dizer não, mas os monges, o movimento dos monges, certo? Observe, ali pelo final do ano, ali pelo ano 390, tá? Surgiu um monge chamado Simão, se eu não me engano, Stetson, uma coisa assim. E esse camarada, meu irmão, ele passou 15 anos, olha aí, ele passou 15 anos morando em cima de uma pilastra de 15 metros de altura. Um pilar, uma coluna de 15 metros de altura. Esse camarada chamado Simão Stetson morou 15 anos num pilar, exposto ao sol, à chuva, aos ventos, às tempestades, e acreditando ele que estava praticando, o ascetismo, que é a alta disciplina do corpo, produzindo sofrimento para o seu corpo, para que pudesse encontrar alguma glória em Deus. E o melhor, esse camarada foi canonizado pela Igreja Católica. Agora os defensores dizem que a Igreja Católica não canonizou ele, não foi por ele ter morado 15 anos em cima de uma pilastra, mas foi pela pessoa boa que ele era. Mas, meu irmão, que tipo de sofrimento é esse? Que sofrimento é esse, irmão? Sofrimento de Siddhartha Gautama, Buda,
Sofrimento da história de São Francisco de Assis e de tantos outros que achavam homens bons, homens piedosos, sem dúvida alguma, mas homens com entendimento do que é sofrer pelo Evangelho de uma forma equivocada. Que eles achavam que simplesmente tinham que ir para algum lugar, tinham que passar fome, tinham que passar necessidade, tinham que passar escassez, e aquilo estava bom diante de Deus, eles tinham um prêmio, e não é isso. Paulo está dizendo que ele sofria por uma causa, que ele sofria por um propósito, não para buscar a sua própria glória, mas ele sofria pela própria igreja de Cristo. Ele sofria pela igreja de Cristo. Paulo passou privações, mas não por uma atitude de ascese, de autodisciplina do corpo, de martírio do seu próprio corpo, vamos dizer assim de uma forma exagerada. Mas Paulo passou privações e necessidade, porque realmente lhe faltou essas coisas. E Paulo com tudo isso está contente por estar sofrendo no seu corpo, na sua carne, o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a sua igreja. Então, querido, eu quero te dizer uma coisa aqui, nós obreiros, nós igreja, que se você fizer algo pela obra de Deus, e se nisso você sofrer algum tipo de reação, de revés, de perseguição, vier algum tipo de sofrimento, meu irmão, se regozije como Paulo. Por quê, pastor? Porque você está cumprindo no seu corpo o resto das aflições de Cristo pela sua igreja. Os homens que hoje estão viajando de um lugar para o outro, sim, para fazer missões em algum lugar, homens de Deus, mulheres de Deus que estão indo para algum campo, para algum lugar, para ali pregar o Evangelho, padecer pelo Evangelho, sofrer pelo Evangelho, glória a Deus por isso, que estão sofrendo por uma causa, pela igreja de Cristo. E isso é bem visto aos olhos de Deus, e Paulo estava contente com isso. Você está fazendo alguma coisa na obra de Deus? Estou, pastor. Está sofrendo? Estou pensando em parar. Não para não, continua sofrendo, porque Deus se alegra com isso, e você se alegra também. Uma das coisas que os irmãos, principalmente, hoje eu falei com o irmão Luiz lá da Paraíba, falou para mim que chegou um pastor lá que é um servo de Deus, pregando a verdade, o Evangelho genuíno. Uma igreja com 200 membros, lá no sertão da Paraíba. Sertão não, melhor dizendo, na região praiana da Paraíba. E ele disse que os irmãos estão tudo doidos, com raiva do pastor. Disse, no culto agora está dando 5, 10 irmãos, porque o pastor agora chegou mesmo para fazer a obra de Deus. E aqueles outros irresponsáveis, sensacionalistas, que tinham acostumado a igreja de uma forma errada, agora o pastor está sofrendo lá. Sofre ele, sofre a mulher, sofre os filhos, sofre a família. Eu disse a ele, louva a Deus pela vida desse pastor. Deu até vontade de eu viajar para aí só para dar um abraço nele. Eu já vi homens perder o ministério porque decidiram pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu conheço pastores que ao conhecer a verdade, estavam no ministério, ao conhecer a verdade, começaram a pregar essa verdade, pararam de explorar o povo, começaram a pregar. O pastor presidente foi lá e expulsou ele da igreja, e ele foi embora. E primeiro ele dizia para mim, pastor Radel, olha, o culto aqui dava muita gente, agora dá 2, 3, 4 irmãos. Eu louvo a Deus por isso, irmão, que agora é que você realmente, entre aspas, está ganhando alma para Jesus. Porque aquele movimento lá não, só inchava a igreja. Agora realmente vidas estão sendo salvas. Mas aí o pastor presidente soube, foi lá, talvez viu a renda caiu, os recursos caiu, minguaram, foi lá e expulsou o pastor. Sofrer por causa do Evangelho, por causa da igreja de Cristo. Amém, pessoal? Então você está, mas eu vou sofrer pelo Chaguinha, eu vou sofrer pelo fulano, pelo Beltrano, pelo Cicrano, por algum algo que eu estou fazendo. Vai sofrer, sofrendo simplesmente pelo Chaguinho, Cicrano ou Beltrano. Você está sofrendo pela igreja de Cristo, pelo corpo de Cristo. E Paulo, e o corpo de Cristo, ele diz, é a igreja. E ele vai e fala o seguinte, no verso 25, da qual eu sou feito ministro. Agora se refere que ele é feito ministro de quem? Da igreja. Da qual eu sou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Lê o verso 26 também logo. Olha lá, pega do verso 25 com calma para você entender. Ele vem falando da igreja, que ele está sofrendo por ela, e agora ele fala o motivo qual? Por quê? Porque dela eu estou feito ministro. E o que é um ministro? É alguém que recebe de uma autoridade superior a
a responsabilidade de administrar determinada função pelo benefício de outros, ou pelo benefício coletivo. Isso aqui foi uma definição que eu achei, que eu coloquei, que eu entendi da forma melhor. Porque você vai olhar para essa questão de ministérios, né? Ministério da cultura, da agricultura, aquela coisa toda. Mas quando vem para a obra, para a igreja, aí então, o que é ser um ministro da igreja? O Paulo está dizendo o quê? Eu fui feito ministro da igreja, por isso eu estou sofrendo por ela. Ou seja, alguém superior me escolheu. Quem é esse alguém superior? Deus, o próprio Cristo. Alguém superior me escolheu, Cristo, o dono da igreja, que morreu por ela, e me deu a responsabilidade de administrar em prol dessa igreja. Você está entendendo por que Paulo fazia coisa com cuidado, com zelo, e valia a pena sofrer? Porque ele sabia que ele era ministro, que ele tinha sido escolhido para ministrar em favor daquelas pessoas, e não tinha sido escolhido simplesmente por Pedro, ou por algum outro apóstolo, ou por alguns outros irmãos, ou pela igreja reunida, mas pelo próprio Cristo. Então em outras palavras, Paulo está dizendo, da qual eu sou feito ministro, ou seja, Cristo, o Senhor Deus, me separou e me constituiu, me colocou, deu a responsabilidade para ministrar em favor da sua igreja. E ele diz: Senhor, da qual eu sou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, ou seja, para vocês, para cumprir a palavra de Deus. Paulo está dizendo que recebeu uma dispensação. O que significa dispensação? Dispensação é a ação ou o resultado de repartir algo com alguém, de distribuir ou de conceder algo a alguém. Por exemplo, dispensação de bens, dispensação de tarefas, dispensação por exemplo, vamos dividir a tarefa. Eu vou fazer uma dispensação aqui das tarefas. Eu vou dividir, eu vou distribuir tarefas, entendeu? Dispensação é quando foi distribuído responsabilidades, tarefas a ser feitas. Então o que Paulo está dizendo? Eu recebi a dispensação que me foi confiada por Deus. Ou seja, Deus repartiu comigo, ou distribuiu comigo, ou me concedeu, me deu, como ele deu. Quando ele usa a palavra dispensação, ele já está dizendo que ele não foi escolhido só, outros também foram escolhidos. Ele está falando de uma parte que coube a ele, de uma responsabilidade que coube a ele. E Paulo vai falar disso, da dispensação que Pedro recebeu para com os judeus, e a dispensação que ele recebeu para com os gentios. Deus escolheu Pedro para pregar para os judeus, e Deus escolheu Paulo para pregar para os gentios. Depois Paulo fala disso em outro momento. Então Paulo, ele reconhece que o ministério dele, irmão, primeiro, que o que ele está ministrando, está tendo sucesso no ministério dele, está tendo êxito, igrejas estão sendo abertas, milhares de vidas estão sendo salvas, estão sendo ganhas, que ele exerce uma autoridade extraordinária sobre a igreja, que ele fala, a igreja obedece, que ele anuncia o evangelho, a igreja crê. Ele reconhece que isso vem por causa do Deus. Ele tem essa autoridade, esses frutos, porque foi alguém superior que deu a ele essa missão, e já deu a ele a capacidade de realizar com êxito essa missão. Amém? Diferente de hoje, né? Tem tanta gente derramando óleo sobre a cabeça e dizendo: eu sou apóstolo. Derramando óleo na cabeça dizendo: eu sou pastor. Derramando óleo na cabeça, né? E dizendo, para começar esse negócio de derramar óleo na cabeça, nem precisa para consagrar alguém ao ministério eclesiástico, né? Mas tem tanta gente aí, meu irmão, se auto-intitulando mesmo. Aí você vai olhar para o trabalho dessas pessoas, para o fruto dessas pessoas, o que é que você vê? Um bando de corruptos, vestido de paletó e gravata, atrás de um púlpito, explorando pessoas financeiramente, juntando um patrimônio nesse mundo capitalista, onde todo mundo quer ser rico, onde todo mundo quer ter um carro importado de 200 mil reais, e o camarada sabe que talvez nas probabilidades ele não vai conseguir no trabalho secular. Ele resolve botar uma gravata, se auto-intitular pastor ou apóstolo, com a conversa bonita, uma filosofia de conquista, vai atraindo um monte de gente sem discernimento, e vai tomando delas o que elas podiam construir para a sua família, ele vai construindo para ele. É isso que a gente vê hoje. Mas o ministério de Paulo é diferente.
Ministério de Paulo diz: meu filho, eu estou exercendo um ministério porque eu sou ministro de Cristo, foi Ele quem me comissionou, e foi uma dispensação que Deus me confiou, ou seja, Deus me conferiu, Ele me concedeu essa parte na obra dEle para realizar. Não foi eu que quis ir, não foi eu que escolhi ir, não foi eu que simplesmente me propus ir, foi o próprio Deus quem estabeleceu o meu ministério sobre a terra. Por isso era um ministério sério, por isso era um ministério que tinha zelo pela palavra, zelo pela doutrina, zelo pela verdade, que realmente trabalhava para o reino. Não trabalhava para homens, não trabalhava para vanglória humana, não trabalhava para si, ou para promover alguém, mas trabalhava para Deus. Isso é um ministério verdadeiro. O ministério verdadeiro é quando alguém de fato é um ministro de Deus, ou seja, recebeu do próprio Deus o ministério, a responsabilidade de ministrar. Isso reconhecido, e a igreja vai e reconhece isso. Aí por isso que tem um pastor, tem um evangelista, tem um diácono. Por quê? Porque a igreja reconhece o que Deus deu àquele irmão. Irmão, a igreja quer reconhecer o seu pastor. E eu venho cá, você vai ser reconhecido como pastor a partir de hoje pela igreja. Irmão, a igreja reconhece o seu trabalho evangelístico. Então venha aqui, a igreja vai reconhecer você a partir de hoje como evangelista. Por quê? Porque a igreja está vendo o que Deus deu a ele. Não é uma coisa negociada como é nos dias de hoje. Não é uma coisa negociada, que só tem cargo na igreja quem tem dinheiro, só tem cargo na igreja quem tem posição, quem tem recurso, quem tem poder aquisitivo. Mas lá no tempo dos apóstolos é diferente. A coisa funcionava assim. Eles viam o que Deus tinha dado ao irmão. Opa, Deus deu um ministério àquele irmão, ele é um ministro, ele tem uma função dentro do corpo, uma obra a realizar. Deus concedeu a ele uma dispensação. Deus concedeu a ele, distribuiu a ele algo para ele fazer. Vamos reconhecê-lo. É assim que funciona. E Paulo estava falando, como com Paulo, obviamente, foi dado diretamente pelo próprio Deus, né? Jesus apareceu a ele, enviou ele, o próprio Jesus enviou ele: Paulo, não fique em Jerusalém, mas Senhor, eles vão ouvir porque eu era um herege. Não, Paulo, eles não vão ouvir, vá, vou te enviar os gentios para longe, vá. O próprio Cristo quem falou com Paulo e quem mandou Paulo ir. Então, aí Paulo fala, vamos já falar um pouco mais sobre a questão, essa questão aqui, ó. Aí Paulo fala que ele recebeu, ele foi feito ministro, ele não se auto-fez ministro, ele foi feito ministro pelo próprio Jesus, e recebeu uma dispensação, né? O Deus lhe concedeu, lhe distribuiu, repartiu com ele uma responsabilidade, e ele diz que essa responsabilidade que foi me dada para convosco, no final do verso 25, para cumprir a palavra de Deus. Diz que essa dispensação, essa parte de trabalho que Deus deu a ele, era para com os gentios. É isso que está deixando claro no final do verso 25. E essa dispensação que Deus deu a ele, era para com os gentios, era para cumprir a palavra de Deus. Era nisso que consistia o ministério e a dispensação de Paulo. Paulo como ministro e dispenseiro da causa de Deus. Ministro, Deus deu a ele. Como dispenseiro, repartiu para ele a parte dos gentios, para cumprir a palavra de Deus. E ele diz no verso 26, e que palavra de Deus é essa? Que obra é essa que Paulo realizava entre os gentios? Que palavra de Deus é essa? Só se resume em palavra de Deus? Só isso? O que é a palavra de Deus que Paulo se refere aqui? Ele diz no verso 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então Paulo fala que ele foi constituído ministro pelo próprio Deus, uma dispensação que Deus deu a ele uma responsabilidade de ministrar a palavra, e a parte de Paulo como dispenseiro era com os gentios, e esta palavra que Paulo ia ministrar era um mistério, mas esse mistério estava oculto desde os tempos antigos, de todos os séculos, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Olha que coisa interessante, mistério que esteve oculto desde os tempos dos séculos, mas agora foi manifesto a quem? Aos seus santos. Aqui Paulo fala de quê? De eleição. Aqui Paulo fala de predestinação. Você vê que Paulo não disse que o mistério foi revelado a todo mundo, foi revelado aos seus
Santos quer dizer o quê? Aos seus escolhidos, aos seus separados. Deus, santificou um povo, separou um povo, e aí Deus foi e revelou para eles esse mistério. Que ainda hoje tem gente aí com 2000 anos depois que ainda não conhece o mistério. Ouve falar, mas não compreende, porque não é santo, não é escolhido, não é eleito, não é separado. Aí ele vai no verso 27, a esses santos, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Olha o que Paulo está dizendo. Deus revelou aos seus santos, e a esses santos, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Porque o trabalho dele era entre os gentios, por isso ele se refere aos gentios. E Deus quis fazer a vocês, gentios, conhecer qual as riquezas da glória desse mistério que esteve oculto. Vamos já falar que mistério é esse. Sim, que mistério? Aí Paulo diz, Cristo em vós, esperança da glória. Quer dizer, Paulo, que o mistério é Cristo em nós, esperança da glória. Mas o que é que significa isso, Paulo? Eu não estou entendendo. Cristo em nós, esperança da glória. Que negócio é esse? Que coisa é essa? Aí nós vemos aqui Paulo, se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 2, do 6 ao 16, olha aí. Vamos lendo. Paulo vai falar que mistério é esse. Ele diz, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Paulo está falando de algo que estava escondido com Deus antes de Deus criar o mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, antes dos séculos, antes de vir a existir tempo. E Paulo diz, irmão, que esse mistério Deus ordenou para nossa glória. Glória de quem, meu irmão? Se ele não tinha nem nascido ainda. Glória de um povo que sequer tinha nascido. Se foi antes dos séculos, o tempo nem existia, o mundo nem tinha sido criado, Deus já tinha preparado um mistério que era para a glória de um povo. E esse povo é o povo eleito, o povo santo. E eu tenho certeza que tem uma parte dele aqui essa noite. Aí ele vai e fala no verso de número 8, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecesse nunca crucificaria o Senhor da glória. Poxa vida, Jesus pregou tanto e ainda assim os caras não conheceram, crucificaram. Por quê? Porque não eram dos eleitos, não eram dos separados, dos santos. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração humano, que o homem nunca imaginou, é isso que ele quer, preparou para os que o amam. O homem nunca imaginou, o homem nunca pensou, nunca subiu na mente do homem. O olho do homem nunca viu, o ouvido do homem nunca ouviu falar, mas Deus já tinha preparado para um povo que ama Ele. É tremendo isso, não é, irmão? Oh, glória a Deus. É maravilhoso demais, irmão. Aí no verso 10, ó. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então Deus revelou a nós esse mistério através de quem? Do Espírito. O homem só pode conhecer esse mistério que esteve oculto, que foi preparado para um povo que ainda ia nascer, que ama a Deus. Só pode entender esse mistério quem tem o Espírito de Deus. Deus nos revela pelo seu Espírito. Quando Deus dá o Espírito, o homem passa a enxergar, passa a entender. Não foi assim que aconteceu contigo? Tu era um cego doido, por aí se prostituindo, usando droga, matando, roubando, furtando, fazendo mal, fazendo tudo de errado. Aí o Espírito Santo veio, entrou em você depois que você ouviu a palavra. Aí você passou, meu Deus, existe isso, meu Deus, que coisa é essa? Você passou a ser um crente chorão, orando, lendo Bíblia, aquela fome de aquela coisa dentro de você, ali Deus revelando essas coisas. Meu Deus, esse mundo não vale nada. Você achava que o mundo valia tudo, que as glórias do mundo valia tudo. Agora você percebeu que não vale nada. O que vale realmente é aquilo que Deus tem te revelado pelo Espírito, porque você é um eleito.
Ele diz que é porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. No verso 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Tem coisa em mim que você não sabe, não é isso? Só o meu Espírito que habita dentro de mim é que sabe. Do mesmo jeito, ninguém sabe as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E essas coisas, ele diz no verso 13, também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com o espiritual. Aí Paulo diz, nós recebemos essa revelação pelo Espírito de Deus, porque nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito Santo. Sim, para entender o que nos é dado de graça. E quando nós recebemos, nós passamos a falar, mas não com palavra de sabedoria humana. Por quê? Porque Paulo estava combatendo filosofias pagãs, gnosticismo, heresias judaizantes, deturpada. E Paulo está dizendo o quê? Tudo isso aí é sabedoria humana, é palavra de homem, mas o que nós estamos ensinando para vocês, queridos, é sabedoria de Deus, é as palavras que o próprio Espírito Santo ensina. Aí ele vai falar no verso 14, aí os irmãos podiam dizer, mas Paulo, então por que muitos judeus não estão entendendo? Por que os filósofos aqui da região não estão entendendo? Por que os gnósticos, que a gnose quer dizer conhecimento, não estão entendendo? Por que, Paulo? Aí Paulo vai falar no verso 14, ora, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não podem compreendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Aí o cara tenta discernir ela com a mente, tenta discernir ela com o intelecto humano e não consegue. Por isso que está por aí, meu irmão, cheio de teólogos e acadêmicos, meu irmão, que fala bonito, que tem uma palavra bonita dentro da Bíblia, mas não tem o conhecimento de fato dos mistérios de Deus. Ele diz que elas não podem se discernir. Aliás, parece loucura para os filósofos pagãos, parece loucura para os gnósticos, parece loucura para os líderes judeus e para os judeus, não todos, mas uma maioria. Que negócio é esse, reino de Deus? Que negócio é esse? Está em Cristo, salvo? Que coisa é essa? Eles não conseguiam entender isso, aceitar isso, crer nisso, compreender isso. E Paulo diz que é porque eles eram homens naturais, não compreendiam as coisas do Espírito, e jamais poderiam entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas ele diz no verso 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, e pelo fato de termos a mente de Cristo, você já, no último estudo que eu dei aqui, que eu expliquei o que era mente, né? A mente é a mesma coisa do coração, mesma coisa da alma, ela está ligada às emoções, aos sentimentos, à inteligência, é isso. Ele diz, quando ele diz, nós temos a mente de Cristo, não é que o nosso cérebro aqui saiu e ele colocou outro, ele está falando do nosso homem interior, da nossa alma, é isso que ele está falando. E ele fala no verso 16, aliás, e Paulo continua falando do mistério que teve oculto. Vá lá para Romanos 16, por favor. Romanos capítulo 16, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aí ele continua dizendo, aí Paulo continua falando do mistério que teve oculto, Romanos 16, do 25 ao 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Preste atenção no que Paulo está dizendo, isso aqui é importante. Paulo está se referindo a Deus. Olha, Deus é poderoso para confirmar a salvação de vocês,
segundo o meu evangelho. Quando Paulo diz o meu evangelho, se refere ao quê? O evangelho que ele prega. Não é o evangelho que ele inventou, que ele criou, que ele interpretou. Não, é o evangelho que recebeu de Deus para pregar, como ministro, como dispenseiro. Ele diz que segundo esse evangelho que ele prega, aqueles que ouvirem e crerem, Deus é poderoso para confirmar esses. Ele diz que esse evangelho consiste na pregação de Jesus Cristo, ou seja, anunciando Cristo como Messias, como Salvador. Ele diz, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Aí Paulo fala o que para nós aqui? Que esse mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, ficou mais claro aqui agora para nós. É o evangelho, é a pessoa de Cristo. Aí você vai para o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Aí lá pergunta lá, quem é Jesus Cristo? Ninguém ia saber dizer quem era. Os profetas tinham uma mensagem, o Messias. O Messias, o Messias. Mas olha a ideia de Messias que a maioria tinha, quando os profetas anunciavam. Um rei da linhagem de Davi, que vai vir para libertar o povo. O povo de Israel teve muito tempo cativo. Desde depois que ele saiu no tempo dos reis, começou a ser oprimido lá, você vê 1 Reis, 2 Reis, oprimido pelas nações ali da vizinhança, da redondeza. Depois aí começava a desobedecer a Deus. Aí no ano 622, Deus envia o exército assírio, leva o reino do norte para o cativeiro assírio. Depois, alguns anos depois, aproximadamente 100 anos depois, Deus envia agora o reino do Império Babilônico e leva agora o reino do sul para o cativeiro. Vai passar 70 anos. E a promessa do Messias, o Messias vai vir, o Messias vai vir. E o povo dizendo, esse Messias é um homem de guerra, vai libertar nós do cativeiro. Completa 70 anos, o povo sai do cativeiro. Uns voltam para Jerusalém, com Esdras, Neemias, Josué, que era um sacerdote. E volta para Jerusalém, reconstrói o templo, depois vai outra leva, reconstrói os muros, depois o povo vai, mas muitos não querem ir. Muitos preferem ficar espalhados por outras nações, por outros lugares, mas esperando a chegada do Messias e continuando sendo oprimido. Aí depois desse império babilônico, né? Aí depois vem o império persa, depois vem o império grego, dominando tudo. Depois do império grego, aí vem o império romano, dominando tudo. E Jerusalém lá, o povo de Israel lá debaixo do jugo. Mesmo que eles tenham voltado lá para a cidade deles, mas voltaram, mas ainda estava de uma certa forma ainda ameaçado do poder dos inimigos daquelas nações. E o povo esperando a chegada desse Messias. Mas a mente do povo era o quê? Poxa vida, nós passamos 70 anos no cativeiro esperando o Messias para nos libertar, o Messias não chegou. Agora vem o império grego, nós esperando o Messias para nos libertar, o Messias não libertou. Depois do império grego, vem o império romano, estamos esperando o Messias para nos libertar, o Messias não nos libertou. Aí chega Jesus. Nasceu num curral, o pastor Zé empregou semana passada, quarta-feira aliás. Morou oriundo de uma das cidades, né? Pela visão humana, porque na verdade ele nasceu lá, de acordo com a profecia, em Belém da Judéia. Oriundo de uma cidade chamada Nazaré, de onde nunca tinha nascido profeta nem nada. Aí Jesus chega ali, ei, esse é o Messias. O Messias, cadê o Messias? Messias com serrote na mão, trabalhando de carpinteiro. Um Messias sem espada, sem cavalo, sem exército, esse é o Messias. Porque o povo tinha uma ideia de um Messias errado. Mas Paulo está dizendo, irmão, o evangelho que nós estamos pregando, ele consiste em anunciar Cristo, o Messias, não aquele Messias que os judeus criaram na sua cabeça, que seria um grande político, que seria um grande rei, que viria para destruir as nações e dar folga para Israel. Não, mas o Messias Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado que veio, trouxe a sua mensagem, estabeleceu para si um povo, voltou, subiu ao céu e que depois voltará para estabelecer o seu reino de glória. Esse é o Messias que nós pregamos, é esse Cristo. É isso que Paulo fala. Aí ele vai falar no verso 26, que esse mistério teve oculto, mas que se manifestou agora. E se notificou pelas escrituras dos profetas. Olha só. Olha, o mistério que teve oculto se manifestou agora, que é Cristo, o Reino de Deus, o Evangelho. Mas ele tem a confirmação das escrituras dos profetas, e quase ninguém estava entendendo isso. Aí Jesus vai e diz, olha, vocês
examinam as escrituras porque acreditam ter nela a vida eterna, e ela fala de mim, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eles liam a escritura, mas não entendiam. E Paulo está dizendo que esse mistério que estava oculto, mas se manifestou agora, e teve a confirmação das escrituras dos profetas, mas eles não estavam entendendo. Segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, amém. Então Paulo falou desse mistério, irmão. Você está entendendo que ele está falando desse mistério? É o que? É o Evangelho, é Cristo. É uma mensagem que já estava. Isso aqui, irmão, esse Evangelho está escrito. Paulo está dizendo o quê? Que ele já estava guardado com Deus na eternidade, mas ninguém sabia, estava escondido. Abra a sua Bíblia lá, que Paulo vai falar em Efésios 3. Paulo vai falar do mistério e da dispensação de Deus na vida dele. Do mistério desse evangelho misterioso, dessa coisa misteriosa que já não é mais mistério para nós, porque Deus nos revelou pelo Espírito. O irmão tenha muito cuidado, eu vejo muito crente pentecostal fazer isso, que os irmãos não caem nesse erro. O cara está orando, e Senhor, que os olhos nunca ouviram, que os ouvidos nunca ouviram, que o homem nunca entrou no coração do homem, é o que o Senhor tem que guardar para nós. Aí o cara ora como se Deus não tivesse revelado, mas Deus já revelou. Os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, mas você vê agora, João viu e escreveu sobre ela. E nós agora ouvimos desde que Cristo começou a pregar. Então você tem que ter cuidado com isso aí, tá? E hoje a gente já, que nunca subiu no coração do homem, hoje a gente já tem isso no coração da gente guardado, pelo que as Escrituras revelam para nós. Então Paulo agora vai falar desse mistério e da dispensação de Deus na vida dele. Olha só que coisa tremenda. Efésios 3, do 1 ao 9. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por vós, os gentios. Paulo mais uma vez está falando aqui do que? Da dispensação dele, os gentios. Era a parte que cabia a ele. Prisioneiro de Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco, que me foi dada. Paulo está dizendo, olha, eu sou prisioneiro de Cristo, eu não posso me libertar, porque quando Deus elege um homem para alguma coisa, irmão, não tem como o homem escolher o fulano, se o fulano não for, ele escolhe outro. Meu irmão, Deus escolheu o fulano, é o fulano quem tem que ir acabar a história. Não tem esse negócio. Deus não erra na escolha. Deus escolheu Moisés, teimou, não quis, foi. Deus escolheu Jonas, vou para Nínive. Vai não, Jonas. Aliás, foi para Tarse, né? Você não vai para Tarse, você vai para Nínive. E Jonas, eu vou para Tarse porque eu tenho um livre-arbítrio. Eu sou arminiano. E eu vou pagar minha passagem. E eu vou para Tarse. Eu quero ver quem me pede. Pegou o navio, foi para Tarse. Chegou em Tarse? Chegou não. Cumpriu a vontade dele? Cumpriu não. Gastou o dinheiro dele no barco. Pulou dentro d'água. Pulou não, jogaram. Deus vai lá, que livre-arbítrio nada, rapaz. Vem cá, a baleia, né? Aliás, nos escritos mais antigos tem baleia, né? Um peixe grande, engole ele. Aí o peixe grande vai para onde? Para Tarse? Não, vai para Nínive. Porque o peixe também não tinha livre-arbítrio. Embora ele quisesse ter, mas quem manda na coisa é Deus, irmão. Aí o peixe vai para Nínive e chega lá, vomita o Jonas. O Jonas todo cheiroso, com perfume igual eu estou aqui, né? O irmão me deu um abraço e eu estou cheiroso ou não estou? Tá. Aí o Jonas todo cheiroso, de boticário, natura. Aí o Jonas todo cheiroso, termina na praia lá o quê? Todo vomitado, sem dinheiro no bolso. A chinela com certeza ele perdeu dentro do peixe, descalço. Talvez a raiva dele maior foi essa. Talvez a chinela era de marca. Aí, meu irmão, o que acontece? Meu irmão, Deus não erra na escolha. Deus está dizendo aqui, filho. Sim, Paulo está dizendo que ele foi escolhido. Que Deus escolheu, ele é prisioneiro de Cristo. Por isso, ai de mim se eu não pregar o evangelho. É prisioneiro de Cristo.
Por quem? Por vocês, gentios. Deus me fez prisioneiro dele por causa de vocês, para pregar para vocês. Se é que vocês ouviram falar da dispensação da graça de Deus que foi dada para mim, para com vocês. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes há pouco vos escrevi. Por isso, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Por quê? Porque está mostrando claramente que ele recebeu de Deus. E vocês vão compreender, vocês vão ver quando vocês lerem o que eu escrevi. Paulo está dizendo, a compreensão que eu tenho desse mistério. Por quê? Porque ele me revelou. Fui arrebatado até o terceiro céu. Ouvi palavras inefáveis, as quais do antigo no homem ouvi. E ele diz no verso 5, sobre esse mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Amém. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho. Fala co-herdeiros, se referindo a quem? Com os judeus. Olha, vocês gentios, que no tempo eram pecadores, blasfemos, afastados, distantes da vida de Deus, agora vocês são herdeiros, co-herdeiros da mesma promessa, herdarão a promessa igualzinho os judeus. Não tem diferença nenhuma. Vocês fazem parte do mesmo corpo. O Paulo está dizendo o quê? O que muitos dizem aí, que Deus vai tratar com a igreja, depois trata com Israel. Está errado. Paulo está dizendo, Israel e gentios formam uma igreja só. Judeu e gentio, uma igreja só. Acabou-se. Não tem mais essa parede de separação. Cristo derrubou ela. E participante também da promessa em Cristo pelo Evangelho. Você vê que o Evangelho está no meio. A promessa é em Cristo. E o homem recebe essa promessa ao ouvir o Evangelho e crer nele. E ele diz no verso 7, do qual eu fui feito ministro desse Evangelho, pelo dom da graça de Deus, foi um favor imerecido e um dom maravilhoso, que me foi dado segundo a operação do seu poder, do poder de Deus. Deus, pelo seu poder, me deu esse dom, me deu esse ministério e me deu de graça. A mim, verso 8, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então se anuncia as riquezas incompreensíveis que a mente humana não pode compreender, anuncia-se ao mundo ela por meio do Evangelho. Esse é o mistério, Cristo, o Evangelho, as riquezas incompreensíveis que o nome nunca vai compreender. Mas me diga, pastor, eu não creio, não pode ser um corpo ressuscitar. Não, tudo bem, mas mesmo que ele ressuscitar, como é que esse corpo vai ser glorificado? Não morre, não envelhece, não adoece. Filho, isso é riqueza incompreensível para nós. Mas pastor, me diga Apocalipse capítulo 21, ali não haverá noite, não haverá dia nem noite, as portas não se fecharão, nunca mais ficará escuro. Esse é o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, Deus vai morar aí com eles. Não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza, nem luto. Que coisa é essa? Filho, riquezas incompreensíveis da glória. A mente humana não pode entender. Mistério de Deus, preparado antes dos tempos dos séculos, mas que Deus revelou a nós agora, pelo Evangelho, ao dar-nos o Espírito dele. Ouvimos o Evangelho, a mensagem, pela operação irresistível do Espírito Santo, eu fui convencido de que esse Evangelho é verdadeiro. Aí abre-se um parênteses, aí chega o tal do arminiano e diz: você é calvinista, então você não diz que não precisa evangelizar porque Deus já elegeu todo mundo. Eu digo, precisa sim, filho, porque é pela pregação do Evangelho que os eleitos vão ouvir e vão crer. Eu vou dizer, você é arminiano, diz que o homem é quem escolhe se vai aceitar Deus ou não. Então para que orar? Ó Deus, salva a minha família. Eu também não oro mais. Para que esse é o homem que escolhe? Não é. Eu digo, na visão deles lá, está errado. O cara diz que é o homem que escolhe, Deus, salva a minha família. Esses dias eu vi um arminiano orando, o cara arminiano roxo, doente mesmo.
Você falar a palavra calvinismo, ele joga uma pedra em você na hora. E o cara estava orando, eu estava lá, né? Foi na sala de aula. Ó Senhor, salva a nossa família. Não os deixe morrer sem Cristo. Toca no coração dele. Eu disse, meu Deus, o que não estava... O cara acabou de dizer que é o homem quem escolhe. Para quem Deus vai tocar no coração do homem, se o homem vai escolher não crer? Mas Paulo está dizendo aqui, filho, que isso aqui não é uma escolha do homem, é uma ação soberana de Deus. Ele vai e fala, sim, que Deus, a ele, menor de todos os santos, foi dada a graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo. Agora, Paulo ele vai falar da sua atitude frente a esse mistério que lhe foi revelado. Abra lá, Efésios 6. Irmão, eu estou correndo o máximo, que para mim eu estou com 180 no ponteiro. Estou correndo mais do que o Evaldo hoje. Paulo vai falar da sua atitude frente a esse mistério que lhe foi revelado. Efésios 6, 18 e 20. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Verso 19. E por mim, para quê, Paulo, orar por ti? Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Paulo estava preso. Eu sou representante do reino, embaixador do evangelho, representante do evangelho, mas eu estou preso. E eu peço que vocês orem por mim para duas coisas, para que quando eu abrir a boca, esse mistério seja feito notório através da pregação do evangelho, que eu não tenho dificuldade de propagar esse mistério. E segundo, para que eu possa pregar ele livre, não aqui preso, mas Deus queria Paulo preso. Porque Paulo produziu muito mais, aliás, Paulo produziu muito livre, mas Deus sabia, Paulo já produziu muito livre, eu já usei ele, agora eu tenho que produzir preso, porque se eu deixar esse homem livre, ele vai percorrer o mundo todo, e ele já fez o que eu queria que ele fizesse no mundo, já abriu igrejas na Ásia, na Europa, sim, em todos os lugares aí da região do Mediterrâneo, e agora eu quero que ele escreva cartas que é para ficar para a minha igreja em todas as gerações. Aí Paulo deixou Paulo preso para isso, Deus deixou Paulo preso para isso. Mas ele pede oração para que ao abrir da boca dele, a palavra seja dada confiança, para que ele fizesse conhecido o mistério do evangelho. Colossenses 4, 2 ao 4, ele diz, persevere em oração, verando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Olha o que Paulo está falando de novo. Mais uma vez Paulo está pedindo. Olha a atitude de Paulo frente a esse mistério que Deus revelou para ele. Nós vemos aqui Paulo já de novo pedindo oração pela igreja. Sim, para que Deus abrisse a porta de lugares que ele pudesse pregar. Irmão, Paulo já tinha pregado tanto lugar, ele queria ir a outros lugares, mas as portas estavam fechadas. Como nós vimos aqui, domingo passado, os meninos dando aqui uma aulazinha teológica para nós depois do culto, mostraram que Paulo fez 3 viagens missionárias. E o que eu achei mais interessante é que todas essas 3 viagens missionárias, o ponto de partida missionária sempre foi a Antioquia da Síria. Tremendo. Antioquia da Síria, eu vejo ali como a igreja mais missionária que tinha dentro do contexto do Novo Testamento. E Paulo ainda está dizendo para mim, Senhor, eu sei se eu já fiz 3 viagens missionárias. Eu sei isso, nós já fomos de novo, visitamos, mas Senhor, abre porta que eu quero continuar pregando. Oh, fome medonha de pregar o evangelho. O homem queria pregar o evangelho. Ele pediu, irmãos, orem para Deus abrir porta. Mas Paulo, tu já andou muito, tu está velho. Orem, eu quero pregar. Orem. E ele diz que quer pregar o mistério de Cristo. Sim. E agora, queridos, eu quero ler com vocês o que é que o próprio Cristo fala desse mistério. Atos 13, por favor. Mateus 13. Me dê mais 1h30 que eu termino. Vixe, o irmão se benzeu ali, ó. Cruz credo. O outro levantou os tambor para bater uma macumba, foi? O outro ali sangou uma galinha preta para ver se eu paro logo. Está repreendido, em nome de Jesus.
Vamos com calma. Não, vou terminar isso aqui hoje. Semana que vem já vai para outra coisa. Rapidinho nós termina. Mateus 13, do 10 a 17. Olha Jesus falando desse mistério. Acercando-se dele os discípulos disseram: por que eles falam por parábolas? Jesus revelando coisas ocultas desde a fundação do mundo através de parábolas. Aí Jesus vai falando no verso 11, respondeu e disse: porque a vós é dado conhecer o quê? Os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. A vocês aí vocês os eleitos, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas a eles não. Verso 12: porque aquele que tem, mas a eles não é dado, porque aquele que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, eu estou dando a vocês o mistério do conhecer do reino de Deus, antes mesmo de você receber o Espírito Santo, e depois que você receber o Espírito Santo, vai ser dado mais ainda, aquele que tem, terá mais. Mas a eles que não têm conhecimento algum, até uma coisa que eles tiver, vai ser tirado, porque os judeus pensavam que tinha. Aí ele continua dizendo: nele se cumpre a profecia de Isaías, que era direcionada especificamente aos judeus, né? Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam ao escuro. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vocês veem, e ouvir, e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouvem. Mas Paulo, o mais interessante é que Paulo está dizendo o quê? É que Deus não quis revelar para aqueles, mas para vocês sim, é dado conhecer, mas para eles não. Preste atenção, como isso aqui, meu irmão. Aí o cara vai dizer: pá, mas aí volta aquela velha história que aquele pregador lá falou, né? Aquele pastor era esquizofrênico, se Deus diz uma coisa e faz outra. Aí nesse texto aqui o cara fica tonto. Preste atenção, a vocês é dado conhecer o mistério de Deus, mas a eles não. Ele está dizendo que é o quê? Dado. Ou seja, não é alcançado, não é conquistado, é dado. Aí volta para Jesus, Mateus 11, depois do 25: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas ao sábio instruído e revelaste aos pequeninos. Ou seja, ocultaste de alguns e revelaste a outros. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo, assim foi tua vontade. Então quando Cristo diz que a vocês foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, está dizendo o quê? Que foi o Pai quem deu a eles conhecer. Mas a eles não, quer dizer o quê? Que foi Deus quem privou eles de conhecer. Aí em seguida, ele parece se contradizer, se o cara não lê no Espírito. Ele vai e diz assim, no verso 15: porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com os ouvidos, fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não compreendam com o coração, e não se convertam para serem salvos. Aí em seguida ele fala que eles não entendem, não compreendem, porque o coração deles está duro. Mas eles tinham acabado de dizer que era Deus quem tinha privado eles de entender. Se Deus foi quem privou eles de entender e revelou para outros, então essa dureza de coração vem do próprio Deus. E por quê? Porque Deus é soberano, Ele age como Ele quer. Pastor, mas eu não entendo, nem eu. E muitos, por não entender, estão falando um monte de besteira. Sim, mas ele deixou claro. Aí, sobre o ministério da dispensação, irmãos, aí no 1 Coríntios 4, verso 1, Paulo ele orienta a igreja o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Olha o que fala. O que Paulo fala? Irmãos, que os homens aí, mesmo sem entender, sem compreender, mas eles nos considerem ministros de Cristo, ou seja, que eles vejam que a obra que estamos fazendo é de Deus. É de Deus. E que eles também nos considerem como despenseiros dos mistérios de Deus, ou seja, mesmo sem entender, que eles venham a perceber que nós recebemos de Deus uma missão. Nós fomos comissionados por Deus, recebemos uma parte nesse trabalho.
uma divisão nesse trabalho. E foi Deus que nos deu. Olha o que Paulo está falando para a igreja. Paulo já falou do mistério, já falou da dispensação, já vem falando sobre tudo isso agora. Já sabemos o que é o mistério, é Cristo, é o Evangelho que revela Cristo. Já estava preparado desde a fundação do mundo. São as riquezas incompreensíveis em Cristo, que o Evangelho fala em várias partes. Reino de Deus, corpo glorificado, cidade celestial, ruas de ouro e tudo mais. Aí então, Paulo está dizendo agora a vocês, igreja, que os homens considerem vocês como ministros de Cristo. E Paulo está dizendo isso para quem agora? Para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, onde tinha um dos principais templos de adoração a deuses, que se adorava com um ato sexual, com orgia sexual. Uma cidade totalmente idólatra e depravada. Cristãos que estavam saindo daquela imundícia para seguir o Evangelho. E Paulo está dizendo agora que os homens olhem para vocês e não vejam mais vocês como vocês eram antes. Que os homens olhem para vocês agora, os que conheciam vocês, e digam: esse agora trabalha para Deus, é um ministro de Cristo. Esse aí é um dispenseiro de Deus. O dispenseiro o quê? É o encarregado. Aquele que numa comunidade é responsável pelo fornecimento e pela administração. Ou seja, que eles nos vejam como pessoas responsáveis por fornecer e alimentar a igreja de Cristo com o verdadeiro Evangelho. Sim. E para concluir, nós voltamos lá para Colossenses, por gentileza, capítulo 2. Aí Paulo já falou desse mistério, o que é esse mistério, qual é a posição da igreja tem que assumir diante desse mistério. Temos que viver de um modo que as pessoas nos consideram ministros de Deus, e ministros de Cristo e dispenseiros da graça de Deus, como quem trabalha para Deus de fato, como quem realmente recebeu de Deus algo para fazer. Que as pessoas olhem para nós e vejam que a nossa mudança, nossa transformação não é apenas um ritual religioso, mas de fato é uma obra de Deus, algo dado por Deus, realizado por Deus. Que eles possam olhar e dizer: não, o que eles realmente estão fazendo é porque é o que Deus manda, é o que Deus orienta, é o que Deus guia, é o que Deus dirige. Não apenas um mero ritual, como muitas igrejas. Aí volta lá Colossenses 1:28, ele diz, falando sobre Cristo, sobre mistério, ele fala: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para apresentar todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então ele está falando o quê? Esse mistério, esse Evangelho, essas riquezas incompreensíveis, essa glória que o Espírito Santo revelou para nós, esse mistério que esteve oculto desde os tempos dos séculos, é isso que nós anunciamos. E nós anunciamos esse mistério através da pregação do Evangelho, e admoestamos as pessoas, a todos os homens, e ensinamos a todos os homens, com toda a sabedoria que o Espírito de Deus tem nos dado, para nós apresentar a eles perante Deus perfeitos em Cristo. Ou seja, convertidos a Cristo. Perfeitos em Cristo quer dizer que o homem não vai deixar de ser imperfeito. Perfeitos em Cristo. Você está em Cristo, com todo o erro, toda a falha do homem, mas o homem está em Cristo, seguindo o Evangelho, vivendo o Evangelho, buscando o Evangelho. Aí no capítulo 2, apenas do verso 1 ao 3, para terminar, Paulo diz: porque eu quero que saibais, quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por todos quantos não viram o meu rosto em carne. O que Paulo está dizendo? Meu filho, se essa obra que eu realizo não fosse de Deus, se não fosse uma dispensação que me foi confiada, se não fosse um ministério que foi me dado de responsabilidade pelo próprio Deus, eu ia estar combatendo o combate, sofrendo por vocês e pelo Laodiceia, em prol de quê? É isso que Paulo está querendo falar. Eu estou sofrendo por quê? Eu estou sofrendo pelo Evangelho por quê, meu irmão? Eu estou sofrendo pelo Laodiceia, por vocês por quê? E fala: por causa desse Evangelho. E para que os corações de vocês sejam consolados, quando vocês também vierem a sofrer, e estejam unidos em amor. Ou seja, nesses sofrimentos vocês sejam consolados, e juntos em amor vocês venham ajudar uns aos outros.
e também enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. E nesse Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Em quem que está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Em Cristo. Quer conhecer todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Vai para Cristo. Venha a Cristo. Venha a Cristo. Estando em Cristo e o Espírito de Cristo estando em você, você vai passar a conhecer todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, queridos, é simplesmente extraordinário o que nós aprendemos aqui essa noite. Agora entendi, pastor, por que Paulo sofria pelo evangelho, mistério, que negócio é esse? Agora eu entendi. Riquezas incompreensíveis. O único instrumento que pode salvar uma vida da condenação, o evangelho, que anuncia Cristo, que anuncia as riquezas incompreensíveis. Somente ouvindo ele e crendo é que os homens podem ser salvos. Então eu vou sofrer para fazer isso. E aí vou anunciar a todos os homens e vou ensinar a todos os homens, para que eles possam se converter e se arrepender e serem salvos. Para que eles possam ter o conhecimento que eu estou tendo. Eu estou parafraseando o que Paulo estaria dizendo aqui. E vou ensiná-los e vou pregar para eles, ensiná-los, para que eles possam ter o conhecimento que eu tenho também. Para que eles possam alcançar uma inteligência para conhecer o mistério de Deus que é Cristo. Sim. E ao conhecer Cristo, possam também conhecer os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém, igreja?